Então volte. Volte para a casa do Senhor, volte, tenha bom ânimo na sua vida. O que você precisa ouvir para entender que Deus está te chamando de volta para andar nos seus caminhos? O que você precisa entender para compreender que Deus está te chamando para mais próximo dele? Talvez você seja esta pessoa que o mundo está criando e gerando, de pessoas que dizem que não precisa estar em um ambiente, ou seja, em uma igreja, para ter Deus próximo da sua vida. Mas eu te faço uma pergunta nesse exato momento e eu gostaria que você refletisse sobre isso. Se você está tão cheio de Deus, se você está com esta presença em sua vida, dentro da sua casa, por que é que você fica com esse sentimento de que falta algo, que as coisas não dão certo? Por que você fica com essa angústia dentro de você, essa tristeza ou esses pensamentos de que Deus não está com você em determinados momentos na sua vida? Você dizendo, pensando, vivendo esses momentos, dizendo: eu não preciso estar naquele ambiente onde há diversas pessoas que têm os seus defeitos, os seus problemas também, que estão trazendo para a minha vida algo que eu não preciso viver. Ou seja, eu posso estar me entristecendo e posso estar deixando de olhar para algo maior e passando a olhar para as coisas pequenas, ou seja, o nosso olhar se desvia de Cristo por conta de pessoas dentro de ambientes. Ou seja, esta visão é uma visão que nós vamos criando e queremos a paz, mas não a paz de Cristo, a paz de nós mesmos. Ou seja, queremos crescer, ter presença, ter bênçãos em nossa vida, mas não queremos a verdadeira presença de Deus. Então, o que você hoje está fazendo com a sua vida? Olhando, pensando, agindo de tal forma que te fez se afastar do ambiente aonde vai te abençoar. Talvez aquele ambiente, no seu coração, você já decretou que não é para você, mas eu aconselho, volte para os caminhos do Senhor. Busque um ambiente que seja bom, que seja agradável para o seu pensar, para o seu agir, mas neste ambiente procure se relacionar, aprender, ouvir a palavra de Deus para que os frutos desta palavra comecem a produzir, a crescer, a amadurecer, para que você possa ser uma bênção na vida das pessoas. Talvez muitas pessoas das quais você hoje rotula, critica, seja algo que traga para a sua vida algo que você fale: não preciso disso, não preciso passar por isso. Você não queira, talvez você se ache até mesmo um pouco superior, pois muitas pessoas, eu digo isso com propriedade, crendo no que estou falando para você, muitas pessoas precisam ver Cristo em nós, precisa ver esse Espírito Santo habitando, vivendo através de você, através de mim. Então seja este Cristo para aqueles que precisam. Essas pessoas que você olha e aponta, dizendo: olha, ali está cheio de fariseus, pessoas falsas, pessoas que só atormentam e procuram descasos. Esta pessoa precisa de você. Ela precisa sentir aquilo que Jesus falou para nós, como um conselho que Ele deixou. Quando acontecer de perseguições, quando acontecer de pessoas se levantarem contra nós, e isso há de acontecer em todos os ambientes, inclusive dentro da nossa casa, onde falamos que é ali que a presença de Deus está, mas nós não temos paciência para nada quando alguém se levanta contrariando as nossas decisões. Explodimos, fazemos coisas e dizemos que estamos cheios do Espírito Santo. Não temos a sabedoria, não lembramos do que Jesus nos disse para fazer em tais momentos. A palavra de Deus já não flui em nosso ser, ou seja, estamos sozinhos dentro do ambiente que dizemos: ali habita o Senhor. Então eu convido você que disse que se afastou dos caminhos do Senhor, porque na visão que temos a respeito desta pessoa que pensa desta forma é que se afastou da presença, se afastou do Pai, do nosso Pai Celestial, como o filho pródigo. Eu tenho já o que eu preciso, sei decidir e vou
para os caminhos que eu sei que é melhor. Então pega as suas riquezas, ou seja, aquilo que aprendeu e já acha que já está, vai fazer fortuna aí fora. Mas o que acontece é que estando nesses ambientes, estando aí no mundo, ou nos seus lares, nas suas tarefas, com sua sabedoria, cheios de si, vão para onde, no final? Para onde essas pessoas, este filho pródigo, acabou? Mais uma pessoa vivendo com aquele pensamento e comentando pela internet. Como muitos. Estou afastado dos caminhos do Senhor e não tenho força para voltar. Não tenho força mais para estar. Gostaria tanto de voltar para aquela presença. Ou quando se ouve um louvor, chora, fica emocionada, sente aquele momento que estava vivendo. Aonde? Lá naquele ambiente onde você falou que te magoou, chateou, que você saiu. Foi lá que você aprendeu a ouvir, a silenciar o seu coração, a deixar todos esses pensamentos que te afligem para fora dos portões. E tendo 1 hora, 2 horas, 3 horas de culto, ali o seu ambiente, no ambiente, tudo estava se formando e seu pensamento estava inteiramente para o Senhor. Não para você falar, mas para você ouvir o que o Senhor estava falando através daquele que estava e traz a mensagem, dos louvores, da pregação, de algum profeta que se levanta para anunciar algo, mesmo quando não se cita o nome da pessoa, e Deus está falando com alguém aqui que está tal, tal e tal, e você sente dentro de você aquilo, faz sentido para a sua vida. Fala, Deus falou comigo, Deus está me instruindo. Olha, estava com o sentimento de parar, de desistir, mas alguém foi lá e levantou uma palavra de ânimo. Quantas vezes vemos na Sagrada Escritura, por meio de Paulo, como um exemplo, indo em igreja para animar o povo de Deus, que estava perdido, que estava distante da verdade. Estavam vivendo da sua forma, da sua maneira. Paulo ainda diz para a igreja de Corinto: vim aqui para trazer a mensagem, porque vocês estão brigando, dizendo que uns são de Paulo, outros de Apolo, outros de Pedro e outros de Jesus Cristo. E Paulo diz: será que foi Paulo que morreu por vocês naquela cruz? Será que foi Paulo que ressuscitou por vocês? Não, foi Cristo. Foi Cristo que morreu por você. Foi Cristo que fez todas as coisas para a glória de Deus, para a glória de seu nome. Então, não se prenda e não preencha sua mente com as coisas deste mundo. Renovai a sua mente. Buscai, em primeiro lugar, as coisas de Deus. Não se preencha e não pense da mesma forma que você pensou antes de conhecer a Cristo. Agora, nós pensamos como Cristo, diz Paulo. A nossa maneira de pensar é como Cristo. E Cristo pensaria em sair de uma igreja, de um ambiente onde vai te ajudar a crescer, a amadurecer. Cristo pensaria desta forma, sendo Cristo aquele que criou a igreja? Permaneça em unidade, em oração, tendo o mesmo sentimento que teve Cristo Jesus, perseverando. Você é uma bênção e vai ser uma bênção na vida de alguém. Você deve crescer espiritualmente. Faça a diferença. Não seja igual aos demais. Crie forças. Todas essas coisas, Cristo nos impulsiona para viver e ter. Mas depende de você também. Não depende de Cristo. Cristo não vai vir aqui e tocar em você e falar: olha, agora você está cheio de ânimo, cheio de coragem. Não. Depende de você. Você que tem que dar os passos. Aquele filho pródigo, ele precisou de uma palavra de ânimo e de lembrar, no momento de sufoco, que ele tinha para onde voltar. E você também tem para onde voltar. Para se revestir, para se fortalecer. E quando você voltar, ninguém pode condenar você, que você parou. Aqueles que se alegrarem com a sua volta, se aproxime dessas pessoas, porque é Cristo mostrando para você que você tem uma casa, um lar, para se renovar e se fortalecer. Então volte para a casa do Senhor, volte, tenha bom ânimo na sua vida.
Que Deus abençoe, que esta palavra possa penetrar no mais profundo da sua alma e que o Espírito Santo de Deus possa gerar em você aquilo que você precisa para voltar para os braços do Senhor. E eu oro pedindo ao Senhor, Deus Pai Todo-Poderoso, em nome do Senhor Jesus, que o Teu Espírito Santo possa tocar em quem estiver aqui agora conosco, nos ouvindo, para que eles possam voltar para a casa do Pai, se alegrar, se animar, se fortalecer e depois fazer que nem Pedro. Após você se animar, se levantar, vai e anima os teus irmãos, em nome do Senhor Jesus. Amém. Que Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus.